Muito bem, vamos agora então à nossa aula número 2 e aqui take 1. Como nós fizemos na outra aula, nós teremos sempre uma sequência de aproximadamente entre 8 e 10 minutos cada take, tá bom? Muito bem. Voltando então na nossa aula anterior, nós temos o gráfico patrimonial e temos também o nosso gráfico de contas de resultado, tá ok? Então, conta de resultado, onde nós temos despesas e receitas, que controlamos separadamente as despesas e as receitas para que possam ter controle e, ao final, saber se nós tivemos prejuízo ou lucro. Se as despesas forem maior que as receitas, nós tivemos prejuízo. Se as receitas forem maior que as despesas, nós temos lucro. No gráfico patrimonial, nós temos no ativo bens, nós temos direitos e no passivo nós temos as obrigações. Nós temos aqui o patrimônio líquido No patrimônio líquido, nós temos quem? Hoje, atualmente, nós temos o capital social e temos lucro ou prejuízo acumulado. Lucro ou prejuízo. O lucro vai vir sempre positivo e o prejuízo, quando for prejuízo, estará negativo, tá ok? Muito bem. Voltamos aqui agora na questão do ativo. Nós teremos quem aqui? Nós teremos, por exemplo, tudo que for bem e direito. Bem, nós temos o caixa, que representa dinheiro. Nós temos as contas bancárias. Nós temos investimentos financeiros. Nós temos máquinas, móveis e utensílios, equipamentos. E temos, inclusive, bens que não possuem natureza material. Por exemplo, fundo de comércio, se for o caso. Enfim, esses são alguns exemplos de bens, tanto materiais como imateriais, se for o caso, e direitos, tudo que nós tivermos a receber. Então, clientes, por exemplo, duplicatas a receber, ou qualquer outra coisa que represente um valor a receber de terceiros. Obrigação, tudo que nós tivermos para pagar. Pode ser aluguéis a pagar, salários a pagar, fornecedores. Enfim, nós temos, muitas das vezes, a expressão a pagar. Aqui que já coloque a gente para saber, né, a definição, a informação que é uma obrigação. E outras contas que por si só o nome já diz, fornecedores, coisas que a gente compra de mercadorias a prazo, empréstimos bancários, por exemplo, que você não precisa dizer que empréstimo bancário não vai precisar escrever
Empréstimos bancários a pagar. É óbvio que se é um empréstimo, você tem que pagar, tá ok? Enfim, por outro lado, vamos aqui para o quadro de contas de resultado, onde nós temos despesas. Então, conforme nós vimos na aula anterior, nós teremos aqui aluguéis. Ah, mas eu olhando assim só aluguéis, eu não sei o que é. Então, aluguéis passivos, conta de luz, impostos, nós temos, enfim, salários, nós temos compras de mercadoria, multas pagas, juros passivos, esses são alguns exemplos. Receitas, nós temos vendas de mercadorias, nós temos receitas de serviços, nós temos juros ativos, tá ok? Nós temos descontos obtidos. O que é obter um desconto? Quando você vai pagar uma conta e a pessoa te dá um desconto, tá ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, essas contas que representam receitas de uma empresa, tá ok? Então, vejam bem, nunca, jamais nós teremos as contas misturadas. Despesas, sempre despesas, receitas, sempre receitas. Jamais as contas de resultado vão estar misturadas com as contas patrimoniais. Bens, direitos aqui no ativo, no passivo, obrigações, com as contas que representam obrigações, e no patrimônio líquido, as contas que representam capital social e lucros acumulados de forma positiva ou prejuízos acumulados de forma negativa, tá ok? Muito bem, essa parte aqui ela é uma fixação já da aula que nós fizemos na nossa aula passada, né? Então, nós estamos aqui agora apenas fazendo uma fixação, tá bom? Nós vamos encerrar esse take aqui neste momento e aí, então, em seguida, nós teremos o take número 2, onde nós vamos ver outras coisas para que nós possamos fazer a gravação do exercício, tá bom? Por enquanto, um abraço, daqui a pouco a gente volta.